Mais uma vez nossa saudação a você que tem acompanhado aí as nossas videoaulas sobre o Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que nós estamos já destacando pontos principais dos primeiros parágrafos. Ou seja, se o Catecismo tem 2.865 parágrafos, como já explicamos lá no primeiro vídeo, nós estamos aí nos primeiros 300 parágrafos, né? Tem vários assuntos aí. Nós damos as dicas nessa videoaula e a gente pede para que você se aprofunde, né? Acompanhe, tenha também o catecismo em sua casa e vai vendo os assuntos que nós estamos abordando. Na videoaula anterior, nós estávamos falando dos atributos de Deus e, em continuação, apenas mostrando a última apresentação que fizemos, nós estamos discorrendo sobre os atributos de Deus. Já falamos sobre os atributos dos santos e santas, para dar uma introdução para esse assunto, né? E vamos continuar, então, com essas informações para a nossa vida, que é importante demais. Falar de Deus é tudo de bom. Aqui nós vemos no hebraico 4 consoantes. O Yud, uma letrinha pequena, é uma consoante. Jesus, inclusive, se refere a ela quando diz nenhum Yud, um iota, vai passar da lei até que tudo se cumpra. Ele estava se referindo a essa, né? E aqui o rei, Vav, rei, que a gente pronuncia Javé, aquele que é. Porque é bom a gente lembrar essa história do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés é chamado por Deus para ir libertar o povo escravo lá no Egito. Moisés pergunta, na sua visão de Deus, ele pergunta para ele, mas se eu chegar lá para o faraó e falar que eu preciso trazer o povo para cá, o senhor precisa libertá-lo, quem é o senhor? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí, Deus responde, eu sou aquele que sou. Aquele que sou, eu sou. É o que essas consoantes querem transparecer, porque os judeus tinham tanto respeito, inclusive medo de um Deus todo-poderoso, mas às vezes vingativo, irado, tanto respeito por Deus que eles nem pronunciavam o seu nome. Quando Deus diz, eu sou, aquele que sou, eles traduzem com essas 4 consoantes, aquele que é. Nem falam o nome de Deus, aquele que é Javé. E aqui vem essa essência de Deus, ele ser. Deus é. Essa é a história do Êxodo em 3, 14, 15, vocês podem conferir lá. É um dos conceitos que nós temos que ter em primeiro lugar a respeito de Deus. Eu sou aquele que sou. Isso significando a eternidade de Deus, um dos seus atributos incomunicáveis. Inclusive, existem uns versinhos que eu sempre gosto de destacar, que transmite bem para a gente, pedagogicamente, entender um pouquinho melhor esse Deus que não tem princípio, não tem fim, um dos primeiros atributos de Deus, ele ser, ele se bastar a si mesmo. E então, esse nome Javé, aquele que é, ou Deus é, o eu sou, pode ser representado assim para nós. Procurarmos imaginar, pelo menos, trocando esses verbos de lugar. Eu sou aquele que eu sou. Eu sou aquele que eu era.
Eu sou aquele que eu fui e eu sou aquele que eu serei. Ou seja, Deus sempre se mantém. Continuando, a gente troca o verbo de lugar e esse era substitui agora o eu sou. Então fica assim: eu era aquele que eu sou, eu era aquele que eu era aquele que eu fui e eu era aquele que eu serei. Mais uma vez, continuando com o terceiro verso, né, desses dizeres a respeito dessa eternidade de Deus, a gente agora coloca o fui no lugar do eu sou e o restante da frase permanece. Eu fui aquele que eu sou, eu fui aquele que eu era, eu fui aquele que eu fui e eu fui aquele que eu serei. E por fim, a gente coloca o serei no lugar do eu sou e fica da mesma forma. Eu serei aquele que eu sou, eu serei aquele que eu era, eu serei aquele que eu fui, eu serei aquele que eu serei. Então, são 4 versos aí que procuram demonstrar para nós essa sustentabilidade de Deus em todo o tempo. E aí, quando a gente fala em tempo, é porque nós não temos outra palavra para expressar eternidade. É o tempo de Deus, é um tempo sempre presente, em que não tem passado e que não tem futuro. Então nós vemos esse primeiro atributo que nós temos de Deus, que tem esse nome um pouco complicado, aceidade, porque vem do latim aceitas, aceitatis, e a gente vê que é do verbo esse, ser, esse em latim, do verbo sum, sum est, sumus estis sunt. Então, essa aceidade significa Deus que existe por si mesmo, não depende de ninguém, incriado. Claro, se Deus fosse criado, alguém seria superior a ele, e isso vai contra a perfeição de Deus. É um ser incriado, eterno, ele se basta a si mesmo, não depende de ninguém, e esse atributo, né, que é um dos primeiros que nós destacamos hoje, o da aceidade, da eternidade, exclusivo de Deus e incomunicável. Nós não temos essa eternidade, e se a gente disser que nós, agora, depois que nascemos, teremos a oportunidade de viver na eternidade de Deus, não que nós temos eternidade por nós mesmos, desde que nós nascemos a nossa vida não terá mais fim, mas é porque Deus então nos passa, né, nos permite que nós tenhamos essa eternidade dele, que é exclusiva dele. Prosseguindo, nós vemos outros atributos, vamos ver alguns apenas como exemplos. O da infinitude. Deus é infinito. Esse prefixo in, de negação, não finito, não tem limite. Da mesma forma, imensurável. O i também é um prefixo de negação. Imensura, sem que se consegue medir. Aliás, é bom a gente esclarecer, né, que a gente não pode falar, é um certo equívoco, o universo é infinito. Errado. O universo não é infinito, a criação, de jeito nenhum. Por mais sextilhões de galáxias que existam no universo, ele tem um tamanho, tem uma mensura, tem uma medida. Nós, os seres humanos, os cientistas, jamais terão
condições de medir o tamanho do universo. Então, o universo, ele tem uma medida, ele é mensurável, mas não para nós não conseguimos medi-lo, mas ele tem uma medida. Deus é maior do que o universo, só Deus não tem limite, só Deus é infinito e imensurável. Eternidade, que é o que nós estamos já discorrendo já há algum tempo, destacamos de novo, a eternidade de Deus. Deus é eterno, é como aquela linha que nós falamos num dos encontros anteriores, não tem princípio, não tem fim, ele é o princípio de tudo. Nessa questão aí, nesse atributo da aceidade, digamos, ele é a sua existência não se deve a ninguém, é dele mesmo. Então ele tem essa eternidade. Se nós temos na história do universo, de acordo com os cientistas, 14 bilhões, é apenas um pontinho na eternidade de Deus. Porque se Deus tivesse um fim, ele não seria Deus, seria imperfeito. E de modo algum, porque Deus é perfeito em tudo, como nós vemos e concluímos, vamos concluir esses atributos de Deus. Beleza, Deus é belo. A gente já diz, né, na teologia se estuda, os santos padres dos primórdios também já ensinavam isso. Pela beleza das criaturas, podemos deduzir a beleza do Criador. Deus é muito, infinitamente belo, mais do que toda e qualquer criatura. Se nós admiramos paisagens maravilhosas nesse paraíso terrestre onde nós estamos morando por enquanto, aquelas belezas que nós já destacamos aí, no fundo do mar, nos pássaros, nas criaturas, nas flores, nos próprios seres humanos, né? Quanta beleza que existe no universo e que nós ainda vamos conhecer um dia, fora daqui do planeta Terra, quando estivermos com Deus. E Deus é muito mais belo do que a gente conseguiria imaginar, porque Ele é, tudo nele é infinito, infinitamente belo. Deus é maravilhoso. Outro atributo, a imutabilidade. Ou seja, mais uma vez um prefixo de negação, imutável. Deus não muda nunca. Ele é sempre o mesmo, diferente de nós, que sempre estamos mudando. Nós somos contingentes, né? Deus não. Deus é infinitamente imutável, sempre o mesmo. Inclusive no livro dos Hebreus, já no Novo Testamento, a gente vê lá em Jesus, né? Ontem, hoje e sempre, o mesmo Deus. Bem, antes de a gente falar de onipresença, onisciência e onipotência, nós colocamos aqui algumas palavras em latim, que é do hominis, da onde vem, né, esses prefixos aqui. E aqui, inclusive, destacando que no ablativo, aqui são as declinações em latim, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e ablativo, ônibus. A gente temos até hoje esse latim no nosso transporte público. Ônibus significa para todos, porque omnis significa todo, tudo, toda. Daí a gente entende o que vem a ser a onipresença. Deus está presente em todo lugar. E mais uma vez estamos usando palavras humanas, lugar. Porque para Deus não tem lugar. Mas como é que a gente vai falar? Não tem outro jeito. Deus está presente em todo lugar, não existe lugar onde Deus não esteja, até dentro de nós. Ele conhece tudo, onisciência.
onisciente, ele sabe tudo, 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 porque é ele que cria, é ele que faz. Se a gente pegar uma flor, você tem lá até aquelas fibrazinhas, todo o conteúdo microscópico de uma flor, ele criou, ele sabe fazer isso. Ele sabe tudo, inclusive o que nós estamos já pensando antes de falar. O Salmo 138, é só você conferir. Antes que as palavras cheguem à minha boca, tu já conheces os meus pensamentos. Foi Deus quem me fez. Quando eu estava nas entranhas do seio da minha mãe, tu já me conhecias. Salmo 138. Então, Deus sabe fazer todos os tipos de corpos existentes no universo. São corpos. Um inseto tem um corpo, um micróbio tem um corpo. Deus sabe fazer os alimentos apetitosos para cada uma das suas criaturas. O sabor, o cheiro que uma determinada substância precisa ter para atrair, para ser procurada por uma de suas criaturas. Deus é o que sabe a vida, porque a vida é Deus. Deus é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o Senhor da vida, está na nossa profissão de fé. Então, Deus sabe tudo, Ele é onisciente. Como nós vemos já adiantando algumas coisas aqui, né, a respeito de Deus, Deus fabrica água, Deus fabrica alimentos feitos de terra, Deus faz água virar vinho, Deus cura instantaneamente uma doença inexplicável pela ciência. Atributo de Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Aliás, a onipotência é um dos únicos atributos que se destacam logo na primeira parte da profissão de fé que nós estamos estudando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, onipotente, todo-poderoso. Deus pode tudo o que quer. Deus pode tudo o que quer. Não existe nada que Deus não possa, desde que Ele queira. Nossa mãe, Maria, ela antes de receber o anúncio do anjo, ela já acreditava nessa onipotência de Deus. O anjo só apenas lhe confirmou. Para Deus nada é impossível. Maria, como é que eu vou ficar grávida sem um homem? Deus vai fazer isso. Ah, bom, diria Maria, né? Disse Maria, faça-se. Fiat voluntas tua, faça-se. Onipresente, onisciente, onipotente. Aqui destacando também, um pouco mais rapidamente, outros atributos. Alguns exclusivos de Deus, mas que Ele também pode comunicar parte, uma parcela desse seu atributo para o ser humano. Só Deus é bom. Deus é infinitamente bom. Só Ele é bom. Se a gente diz que uma pessoa é boa, é um atributo comunicado por Deus, da sua bondade. Assim como a lua não tem luz própria, nós também não temos essa bondade em nós, a não ser que seja comunicada por Deus. Reflexo. As criaturas refletem, aliás, né, sempre é bom a gente lembrar disso, as criaturas refletem quem Deus é, nelas mesmas. Deus é infinitamente paciente. A paciência de Deus, principalmente para conosco. Porque se Deus fosse assim tão,
irado como os antigos pensavam, nervoso a cada infidelidade, a cada traição que Deus sofresse, né? Ele mandaria, digamos, um raio para a pessoa. Não é assim nosso Deus. Nosso Deus não é assim. A gente já falou, né? É mais fácil a gente pensar no que Deus não é do que Ele é. Deus é paciente. Quantos santos e santas que estão morando hoje lá no céu com Ele, Deus teve paciência com eles no caminho da conversão durante a vida de cada um. Deus é misericórdia. A gente precisa entender bem essa palavra misericórdia. Misere não é miséria, apenas assim, pensando no idioma português. Misere significa a essência, aquilo que é do seu interior, né? como nos seus intestinos, na sua essência do ser que Deus é, Ele é compaixão. A palavra cordis, em latim, é coração. Assim como o ser humano sempre entendeu que o coração é o centro da pessoa, hoje nós sabemos que é um órgão apenas que bombeia sangue, né? Mas o coração na cultura milenar é aquilo que é a essência da pessoa. Então, na essência de Deus, né? Nas suas entranhas, Ele é compaixão. Deus é compassivo para conosco. Deus é santo, só Deus é santo. Ah, mas se a gente pensar em São Vicente de Paulo, ele não é santo? Ele não é santo por si mesmo. Acontece que só Deus sendo santo e a gente não, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te santifica. Você é santo porque Deus é santo. É igual à luz. Quanto mais você se aproxima da luz, mais iluminado você fica. Quanto mais você se afasta da luz, mais na escuridão você fica. Só Deus é santo. As criaturas é que podem refletir a santidade de Deus cada vez que se aproximam dele. Só Deus é justo. Deus é a justiça. Deus não provoca o mal. Deus não é injusto com ninguém. Deus é perfeito na sua justiça. Nós não, nós é que falhamos e não vivemos a justiça que Deus é. Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. Deus é verídico. Nós é que falhamos, às vezes mentimos, deixamos a desejar com as nossas falas, fake news, etc., né? Deus não. Em Deus a gente pode confiar, se jogar nos braços dele, porque essa confiança vai ser correspondida, porque Deus é verdade. Com Deus não tem enganação. Deus não engana ninguém. Deus é fiel. Fides, fidelis, também do latim. Fides, fidelis, fé, fiel. Deus é fiel, Deus não trai. A fidelidade é um ato de amor. Quem ama não trai. Quem ama não trai. O pecado é ser infiel. Pelo pecado a gente trai a Deus, o amor de Deus. Mas Deus não nos trai. Jamais. Deus é infinitamente fiel. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus é simples, infinitamente, Ele tem a simplicidade como seu atributo. Nós não, nós somos complicados, muito complicados. Deus é simples. Por isso que também nós precisamos pensar se nós não estamos complicando a nossa vida por nós mesmos. Não é por Deus, né, que os males acontecem. O mal é fruto do pecado do ser humano. Deus é simples e Ele quer que nós também sejamos simples, sem ostentação, sem orgulho, sem luxo.
Deus é feliz. Não tem como a gente dizer, será que Deus poderia ser mais feliz? Não, ele já é totalmente feliz. E não tem como a gente ficar pensando assim, Deus está um pouco menos feliz agora, porque você não está fazendo isso, porque você não está fazendo aquilo, você deixa Deus mais infeliz. Isso é impossível. Deus é plenamente, a sua plenitude é de uma felicidade constante que nós, que indo morar com Ele um dia, vamos usufruir dessa felicidade eterna. E por fim, terminando então essa nossa videoaula, esse nosso encontro de hoje, é falar da perfeição. Deus é perfeito. E todos esses atributos, na filosofia, a gente poderia pensar assim, ó, Deus é infinitamente bom, porque se ele não for bom, ele não é Deus. Deus é infinitamente paciente, porque se ele não for paciente, ele não é Deus. Deus é onipresente, porque se ele não estiver presente em algum lugar, ele já não é perfeito. Deus, se ele não sabe alguma coisa, se ele não sabe fazer alguma coisa, então ele não seria onisciente, ele seria imperfeito, então ele não seria Deus. Deus, ele é infinitamente justo. Se Deus for injusto, ele também não é Deus. Então a filosofia nos ajuda a fazer essas reflexões, mas a gente não cai em raciocínios errados. Aí seriam sofismas, mas nós, pela lógica, apreendemos que Deus, ele tem que ser perfeito, e ele é perfeito, porque senão ele não seria Deus. Nós destacamos apenas alguns dos atributos de Deus. Para terminar, vamos ler, né? Deus, três pessoas distintas em si, da mesma substância, da mesma natureza divina. O Pai é e está no Filho e no Espírito Santo. O Filho está no Pai e no Espírito Santo. O Espírito Santo é e está no Pai e no Filho e deles procede. Ou seja, a Santíssima Trindade. Deus é esse ser maravilhoso, Criador, todo-poderoso, mas Ele quer a gente, por amor, por um ato de amor, compartilhando com Ele de todos os seus atributos, de todo o ser de bondade, de amor que Ele é, por toda a eternidade. Mais uma vez agradecendo a sua atenção, sempre convidando você a permanecer, a se inscrever nesse nosso canal. Se ainda não se inscreveu, pode até ativar aquele sininho, né, para receber notificação de quando nós publicarmos mais vídeos, o que nós pretendemos fazer continuamente. Fico com Deus. Deus te abençoe.